Olá a todos. Então galera, hoje eu tô querendo falar de uma coisa que aconteceu comigo. E aí eu fui dar uma olhada para ver como é que funciona, teste de combustível, que eu peguei o combustível ruim num posto de gasolina, a segunda vez que eu abasteço com eles. E na primeira eu só completei o tanque e no finalzinho sim eu senti a moto fraca, né? E dessa vez eu enchi o tanque lá. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece quando você tem um combustível ruim no seu tanque. E aí você vai saber, vai notar que o que está acontecendo na sua moto ou no seu carro é isso. Então, o veículo é o primeiro a denunciar que está com combustível ruim, certo? Tem oscilação de rotação, falhas no funcionamento, média de consumo ela aumenta repentinamente, e baixo desempenho, principalmente na estrada, tá? E com longo tempo, se você for abastecendo com combustível ruim, o motor ele vai passar a ter uma formação de depósitos de carbono na cabeça do pistão, corpo de válvulas e sede de válvulas, reduzindo a eficiência da combustão e o rendimento do motor. Aí vai ter perda de potência e torque e o aumento de consumo. E aí a emissão e outros danos, emissão de gases e outros danos vão acontecendo. Mas em muitos casos, o consumidor ele só percebe com o tempo, com média de consumo elevada, dificuldade para pegar pela manhã, então acontece muito. E foi o que aconteceu com a minha. Estava com uma dificuldade muito grande. Logo no dia seguinte que eu enchi o tanque, eu fui ligar ela pela primeira vez e ela não ligou e chegou a apagar o painel de forma a zerar o relógio. Eu tive que dar um tranco na moto. Isso foi durante uma semana, uns 3 dias aconteceu, até eu pegar e resolver esvaziar o meu tanque. Eu tirei a gasolina, não fiquei, entendeu? Então tem também outros casos, você vai perceber com o tempo que tem cheiro estranho que sai do escapamento na tua moto. Eu não percebi porque eu nem cheguei a olhar se tinha um cheiro estranho, entendeu? Mas como dizem os especialistas, é provável que tenha de verdade. E dependendo do nível de adulteração, o combustível ruim pode danificar muito o motor, tá? Então vou falar mais algumas coisinhas aqui sobre o teste de gasolina, como é que ele é feito. Eu duvido muito que os postos de gasolinas eles sigam à risca o que a ANP exige. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ela é responsável por regular a indústria desses três serviços, o petróleo, o gás natural e os biocombustíveis. Só que eles só fiscalizam esses setores, tá? Eles não mexem com o valor, eles não são responsáveis pelos valores. O etanol, a agência explica que uma adulteração comum é a do álcool molhado, que significa a mistura etanol anidro ou ao etanol hidratado, que é o etanol combustível. Isso é proibido, hein? Então só a gasolina pode receber a adição de etanol anidro, que é aquele que tem a cor alaranjada. E aí essa gasolina ela recebe a proporção de 27% que está prevista na legislação. A gasolina, a principal irregularidade é o excesso de etanol anidro, ou seja, acima da porcentagem máxima permitida, que são os 27%. O óleo diesel, a principal irregularidade é o aspecto. Isso deve estar limpo e isento de impurezas, o que varia entre os tipos de diesel e a qualidade de enxofre, né?
O S500 tem 500 partes de enxofre por milhão. Eu não entendo muito bem, mas o S10, 10 partes por milhão. E os combustíveis líquidos. Nesse caso, a fraude mais comum é conhecida como bomba baixa. Nada mais é que abastecer o carro com uma qualidade de combustível menor do que aparece na bomba. Então, eu acho que isso quer dizer que você começa o cara, quando dá aquela apertada da pistola, já começa a contar e não cai o combustível. Demora um tempo para depois cair. Quer dizer, tu já começa a apagar um ar, né? Mas vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, tem 3 tipos de gasolina indicado pela ANP. Que o primeiro é o teste, 3 tipos de teste de gasolina, na verdade. O primeiro é o teste de proveta, que aí, caso suspeite da qualidade de uma gasolina, você pode solicitar esse teste. Essa variação consiste em medir a porcentagem de etanol anidro misturado à gasolina, que por lei o percentual deve ser de 27%. E esse teste é feito com solução aquosa de cloreto de sódio na concentração de 10%. Isso é 100 gramas de sal a cada litro de água. O segundo teste é para o caso você suspeite que levou menos combustível do que pagou. Aí a fraude é conhecida como a bomba baixa, né, que eu falei agora há pouco. Aí é conhecido como teste de volume. Você pode solicitar que o posto faça a verificação na sua frente usando a medida padrão de 20 litros aferida e lacrada no metro. Então, caso o visor da bomba registre uma qualidade diferente do que foi adicionado ao recipiente de teste, a recomendação da ANP é que você reclame e denuncie. A diferença máxima permitida é de 100 ml, mais ou menos, nesse teste. Então, e por fim, existe o teste teor alcoólico de etanol. Então, segundo a ANP, o produto deve ter entre 92,5% e 95,4% de etanol premium. De etanol. E, por fim, existe o teste teor alcoólico do etanol. Então, segundo a ANP, o produto deve ter entre 92,5% e 95,4%. E o etanol premium ele tem que ter 95,5% e 97,7%. E a averiguação é através do termodensímetro, que deve estar fixado nas bombas de etanol. Então isso aí é mais fácil, né? Tá lá na bomba, o resto você tem que pedir. Então você tem que olhar o nível, a linha vermelha daquele termodensímetro que tem na bomba. Você olha o nível indicado pela linha vermelha, ele precisa estar no centro do densímetro e não acima da linha do etanol. E o etanol também deve estar, ele tem que estar limpo, sem impureza e sem coloração alaranjada. A Agência Nacional de Petróleo, ela orienta a gente que ainda sobre que o posto de combustível não pode fazer, segundo eles, é proibido por lei a venda casada. Significa impor, né, que para você se abastecer tem que comprar o óleo, para abastecer tem que lavar. Essa venda casada, para fazer uma coisa tem que fazer a outra. Isso não pode, proibido por lei. Tem posto que faz, né? Nunca vi não, mas existe a lei, existem denúncias sobre isso. E os postos de combustíveis não podem limitar a quantidade de combustível que vende a cada cliente, né? E também não pode se recusar a realizar os testes previstos por lei se o consumidor solicitar. Então é uma boa ideia solicitar um teste. Eu duvido muito que os caras façam ou saibam fazer, tá? E a última prática proibida, na verdade, vale para qualquer estabelecimento, né? Essa de fazer o teste. O posto não pode deixar de emitir nota fiscal imediatamente após cada compra. Eu, particularmente, não costumo pegar nota fiscal no posto de gasolina. O que eu pego é o canhoto do cartão, né? Então, se você encontrou alguma irregularidade no posto de gasolina, você tem que denunciar. Porque tem que denunciar mesmo, hein, galera? Porque realmente é uma situação muito complicada. Tá tudo muito caro, né? O preço da gasolina tá altíssimo e os postos ainda adulteram o combustível, né? Adulteram as bombas, então não vai dar mole, hein? Então, isso aconteceu, eu tô fazendo mais esse vídeo, fiz esse vídeo, né? Porque aconteceu comigo esses dias, eu passei um sufoco, moto nova,
E eu achei, pô, não é possível, cara. Eu tô cuidando tão direitinho dela, ela começou a dar pane, tive que dar tranco nela 2 vezes. E foi isso, foi combustível. Eu troquei combustível e ela voltou ao normal. Então fica a dica aí, acho que eu falei bastante. Então fico por aqui, um forte abraço, fé em Deus, fui.